Seção 6. Do Conselho do Município. Artigo 113. O Conselho do Município é o órgão superior de consulta do prefeito e dele participam: inciso 1. O vice-prefeito. Inciso 2. O presidente da Câmara Municipal. Inciso 3. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara Municipal. Inciso 4. O Procurador-Geral do Município. Inciso 5. 7 cidadãos brasileiros com no mínimo 18 anos de idade, sendo 3 nomeados pelo prefeito e 3 eleitos pela Câmara Municipal, e um representante das associações de bairros por estas indicado, todos com mandato de 2 anos, vedada a recondução. Artigo 114. Compete ao Conselho do Município pronunciar-se sobre questões de relevante interesse para o município. Parágrafo único. O órgão de que trata esta seção será regulamentado por lei municipal e as funções nele exercidas não serão remuneradas. Artigo 115. O Conselho do Município será convocado pelo prefeito, sempre que entender necessário. Parágrafo único. O prefeito poderá convocar secretário municipal para participar de reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com a respectiva secretaria. Seção 7. Da Procuradoria do Município. Artigo 116. A Procuradoria do Município é a instituição que representa, como Advocacia Geral, o município judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de assessoramento ao Poder Executivo, e privativamente a execução da dívida ativa, de natureza tributária. Artigo 117. A Procuradoria do Município reger-se-á por lei própria, atendendo-se, com relação aos seus integrantes, o disposto nos artigos 37, inciso 12 e 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Parágrafo único. O ingresso na classe inicial da carreira de procurador municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Artigo 118. A direção da Procuradoria do Município será exercida pelo Procurador-Geral do Município, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, dentre advogados de reconhecido saber jurídico e reputação ilibada. Título 5. Da Organização do Governo Municipal. Capítulo 1. Do Planejamento Municipal. Artigo 119. O município organizará a sua administração, exercerá suas atividades e promoverá sua política de desenvolvimento urbano dentro de um processo de planejamento, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor, mediante adequado sistema de planejamento. Parágrafo 1º. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e de sua estrutura territorial, servindo de referência para todos os agentes que atuam na cidade. Parágrafo 2º. Sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação de ação planejada da administração municipal. Parágrafo 3º. Será assegurada pela participação em órgão competente do sistema de planejamento, a cooperação de associações representativas legalmente organizadas, com o planejamento municipal. Artigo 120. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos. Inciso 1. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis. Inciso 2. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis. Inciso 3. Complementariedade e integração de políticas, planos e programas setoriais. Inciso 4. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliada a partir do interesse social da solução e dos benefícios públicos. Inciso 5. Respeito e adequação à realidade local e regional e consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes. Artigo 121. A delimitação das zonas urbana e de expansão urbana será feita por lei, estabelecida no Plano Diretor. Capítulo 2. Da Administração Municipal. Artigo 122. A administração municipal compreende: inciso 1. Administração direta. Inciso 2. Administração indireta e fundacional. Artigo 123. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Artigo 124. A administração indireta é a que compete: inciso 1. A autarquia. Inciso 2. A sociedade de economia mista. Inciso 3. A empresa pública. Inciso 4. A fundação pública. Inciso 5. As demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do município. Artigo 125.
A atividade administrativa do município se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de finanças e a de administração geral. Artigo 126. Depende de lei em cada caso. Inciso 1. A instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo. Inciso 2. A autorização para instituir e extinguir sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam nessas entidades o controle pelo município. Inciso 3. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo e participação em empresa privada. Parágrafo único. É vedada a delegação de poderes ao Executivo para a criação ou transformação de entidade de sua administração indireta. Artigo 127. Entidade da administração indireta somente pode ser instituída para a prestação de serviço público. Artigo 128. A administração pública municipal direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e razoabilidade. Parágrafo 1º. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apurados, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. Parágrafo 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Artigo 129. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição da República. Artigo 130. O atendimento à petição formulada em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerão de pagamento de taxas. Artigo 131. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos ou entidades municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de entidades ou funcionários públicos. Artigo 132. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município. Parágrafo 1º. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Parágrafo 2º. Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação. Artigo 133. O município poderá manter guarda municipal destinada à proteção das instalações, bens e serviços municipais conforme dispuser a lei. Parágrafo único. A lei poderá atribuir à guarda municipal função de apoio aos serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia, no âmbito de sua competência. Artigo 134. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 3. Das obras e serviços municipais. Artigo 135. A realização de obras municipais deverá estar adequada às diretrizes do plano diretor. Artigo 136. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade pública, verificado que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu desempenho. Parágrafo 1º. A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a título precário, será outorgada por decreto. Parágrafo 2º. A concessão só será feita com autorização legislativa mediante contrato. Parágrafo 3º. A permissão e a concessão dependem de licitação. Parágrafo 4º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato do contrato, bem como aqueles que revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 5º. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 6º. Na concessão ou na permissão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente a que vise a denominação do mercado, à exploração monopolística e ao aumento abusivo de lucros. Artigo 137.
Lei específica respeitada a legislação competente disporá sobre: inciso 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade e rescisão da concessão ou permissão. Inciso 2. Os direitos dos usuários. Inciso 3. Política tarifária. Inciso 4. A obrigação de manter serviço adequado. Inciso 5. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública serão fixadas pelo Executivo. Artigo 138. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo único. Na licitação a cargo do município ou de entidade de administração indireta, os princípios de isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, entre outros, deverão ser observados, sob pena de nulidade. Artigo 139. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste: inciso 1. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. Inciso 2. Os pormenores para a sua execução. Inciso 3. Os recursos para atendimento das respectivas despesas. Inciso 4. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Parágrafo único. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento serão executados sem prévio orçamento de seu custo, salvo casos de extrema urgência. Artigo 140. O município manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos por ele concedidos e da análise de revisão de suas tarifas. Artigo 141. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a regressão, no prazo estabelecido em lei, contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Artigo 142. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares ou mediante consórcio com outros municípios. Parágrafo 1º. A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização legislativa. Parágrafo 2º. Os consórcios manterão um conselho consultivo, do qual participarão municípios integrantes, além de uma autoridade executiva e um conselho fiscal de munícipes não pertencentes ao serviço público. Artigo 143. É vedada a administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, a contratação de serviços e obras de empresas que não atendam às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, bem como se utilizem de práticas discriminatórias na seleção da mão de obra ou descumpram a obrigação legal relativa à instalação e manutenção de creches e pré-escolas. Capítulo 4. Dos servidores públicos municipais. Artigo 144. O município estabelecerá em lei o plano de cargos, carreira e remuneração de seus servidores. Parágrafo 1º. O município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 2º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para investidura. Inciso 3. As peculiaridades do cargo. Parágrafo 3º. Deverá ser instituído plano de carreira específico criando as funções públicas de agentes comunitário de saúde e de combate às endemias, no âmbito do município de Sete Lagoas. Parágrafo 4º. O plano de carreira específico das funções públicas de agentes comunitário de saúde e de combate às endemias deverá obedecer às seguintes diretrizes. Inciso 1. Remuneração paritária dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Inciso 2. Definição de metas dos serviços e equipes. Inciso 3. Estabelecimento de critérios de progressão e promoção. Inciso 4.
Adoção de modelos e instrumentos de avaliação que atendam à natureza das atividades, assegurados os seguintes princípios. A. Transparência do processo de avaliação, assegurando-se ao avaliado o conhecimento sobre todas as etapas do processo e sobre o seu resultado final. B. Periodicidade da avaliação. C. Contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do serviço. D. Adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que eventuais condições precárias ou adversas de trabalho não prejudiquem a avaliação. E. Direito de recurso às instâncias hierárquicas superiores. Artigo 145. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto na Constituição Federal, no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, e os que nos termos da lei visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público específico. Inciso 1. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 2. Férias-prêmio com duração de 3 meses, adquiridas em cada período de 5 anos de efetivo exercício no serviço público, admitida sua conversão em espécie, por opção do servidor ou para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas. Inciso 3. Irredutibilidade do salário ou vencimento, observado o disposto no artigo 158. Inciso 4. Assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheira e aos dependentes. Inciso 5. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada na forma da lei. Inciso 6. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 7. Adicional sobre a remuneração quando completar 30 anos de serviço, ou antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria. Parágrafo único. Cada período de 3 anos de efetivo exercício, dá ao servidor o direito ao adicional de 10%, no mínimo sobre seu vencimento, o qual a este se incorpora para os fins de aposentadoria. Artigo 146. Revogado. Artigo 147. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Artigo 148. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Artigo 149. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e a contratação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos anteriores deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado desvio de função. Artigo 150. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Todos os ocupantes dos cargos de assessoria, chefia e direção obrigam-se, no ato da posse e da exoneração, a declarar seus bens, sob pena de responsabilidade e impedimento para o exercício de qualquer outro cargo no município. Parágrafo 2º. Os dirigentes de autarquias, fundações e empresas paraestatais do município obrigam-se, no ato da posse, sob pena de nulidade de pleno direito desta, a declarar seus bens, sendo que no ato da exoneração deverão atualizar tal declaração, sob pena de responsabilidade e impedimento para o exercício de qualquer outro cargo no município. Parágrafo 3º.
É vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal, para provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas municipais. Artigo 151. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. Revogado. Artigo 152. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Inciso 1. A de 2 cargos de professor. Inciso 2. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 153. Os cargos públicos serão criados e extintos por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos seus ocupantes. Parágrafo 1º. A extinção e criação dos cargos da Câmara Municipal, bem como a fixação de seus vencimentos, dependerão de lei, de iniciativa da mesa diretora. Parágrafo 2º. Toda alteração de vencimento de servidor público depende de lei. Parágrafo 3º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Artigo 154. O município instituirá plano de carreira e remuneração para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações. Parágrafo 1º. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Inciso 2. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Inciso 3. Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Inciso 4. Avaliação de desempenho, objetivamente apurado, de acordo com a lei específica. Inciso 5. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade do cargo e com a escolaridade exigida para seu desempenho. Parágrafo 2º. Ao servidor público que por motivo de acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo reaproveitamento em outro cargo, com vencimentos nunca inferiores aos que recebia no primeiro. Parágrafo 3º. Para provimento de cargo de natureza técnica exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Artigo 155. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Caso a demissão do servidor público estável seja invalidada por sentença judicial, será ele reintegrado às suas funções e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo e serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 156. Aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo no município, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei. Inciso 2.
compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3. Voluntariamente desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. A. 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. B. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. C. 55 anos de idade e 30 de contribuição se homem e 50 anos de idade e 25 de contribuição se mulher, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 2º. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário, ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Os proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e na forma da lei corresponderão à totalidade da remuneração. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física definidos em lei complementar. Parágrafo 5º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, ou que servir de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7º. Os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas qualquer benefício ou vantagem posteriormente concedido aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Parágrafo 8º. O tempo de contribuição federal, estadual e municipal será computado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Artigo 157. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á na mesma data e com os mesmos índices. Artigo 158. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito, não podendo estes excederem o disposto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. Nenhuma remuneração poderá ser paga pelo município em desacordo com o disposto neste artigo, sob pena de responsabilidade. Artigo 159. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 160. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 1º. O servidor público, incluído das autarquias e fundações, detentor de título declaratório que lhe assegure direito à continuidade de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão, tem direito aos vencimentos, às gratificações e a todas as demais vantagens inerentes ao cargo em relação ao qual tenha ocorrido o apostilamento, ainda que decorrentes de transformação ou reclassificação posteriores. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior se aplica no que couber ao servidor público detentor de título declaratório que lhe assegure direito à continuidade de percepção de remuneração relativamente a funções. Artigo 161. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimento para efeito de remuneração do pessoal do Serviço Público Municipal, ressalvado o disposto no artigo anterior. Artigo 162. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores,
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 163. O servidor público municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo. Parágrafo único. Revogado. Artigo 164. Aos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 165. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. Parágrafo 1º. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 2º. A concessão de vantagens ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração da estrutura de carreira e admissão de pessoal, a qualquer título, por órgão da administração direta ou entidade da administração indireta, só podem ser feitos. Inciso 1. Se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 166. Os titulares de órgãos da administração da Prefeitura deverão atender convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência. Artigo 167. O município estabelecerá por lei o regime previdenciário de seus servidores ou adotá-lo-á através de convênios com a União ou o Estado. Artigo 168. É assegurada a participação dos servidores públicos municipais por eleição, nos colegiados da administração pública em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Título 6. Da Ordem Social e Econômica. Capítulo 1. Da Ordem Social. Seção 1. Disposição Geral. Artigo 169. O município, dentro de sua competência, organizará a ordem social, que tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. Seção 2. Da Educação. Artigo 170. A educação, enquanto direito de todos, é um dever do Estado e da família e visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, sem preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Parágrafo único. Não será objeto de deliberação qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de políticas de ensino, currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero, ou orientação sexual. Artigo 171. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 3. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5. Gestão democrática do ensino público. Inciso 6. Garantia de padrão de qualidade, através de reciclagem periódica dos profissionais de educação. Inciso 7. Valorização dos profissionais do ensino. Inciso 8. Ingresso no magistério público exclusivamente por concurso público de provas e títulos assegurados, na forma da lei, piso salarial profissional. Regime jurídico único e plano de carreira para todas as instituições mantidas pelo município. Artigo 172. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1.
Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Inciso 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Inciso 4. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de recursos humanos capacitados e materiais adequados. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo acionável contra o poder público, mediante mandado de injunção. Parágrafo 2º. É dever do poder público municipal, com o apoio e colaboração dos poderes públicos estadual e federal, o provimento de vagas na rede pública em número suficiente para atender a demanda do ensino obrigatório e gratuito, sem sacrificar o padrão de qualidade. A não oferta ou a oferta irregular desse nível de ensino, importa a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3º. O poder público municipal fará anualmente a chamada escolar da população de idade correspondente ao ensino fundamental, informando aos pais ou responsáveis e potenciais alunos sobre a obrigatoriedade e as correspondentes oportunidades de matrícula. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público municipal estabelecer mecanismos de acompanhamento e garantia de frequência regular à escola, mantendo contatos com pais e responsáveis dos alunos, especialmente quanto à iminência de evasão. Parágrafo 5º. Compete ao poder público municipal recensear os educandos no ensino fundamental e pré-escolar, de 3 em 3 anos. Artigo 173. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das escolas oficiais do município e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Parágrafo 3º. O município poderá orientar e estimular, por todos os meios, a educação física. Artigo 174. O município, o Estado e a União organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. O município receberá assistência técnica e financeira da União e do Estado para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Parágrafo 2º. O município atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Artigo 175. O município instituirá o Conselho Municipal de Educação, órgão não remunerado e deliberativo, com suas atribuições e organização definidas em lei. Artigo 176. Para o exercício dos cargos comissionados de diretor e vice-diretor das escolas públicas do município, será observado o princípio da seleção competitiva interna. Parágrafo 1º. A seleção competitiva de que trata o caput deste artigo dar-se-á através do voto direto, secreto e facultativo pelo corpo docente, demais funcionários das respectivas unidades, corpo discente a partir da 4ª série e nas séries inferiores, por um representante legal ou responsável pelo aluno. Parágrafo 2º. Lei municipal regulará os demais requisitos do processo seletivo de que trata este artigo e fixará o período de comissionamento, prestigiadas na apuração objetiva do mérito dos candidatos, a experiência profissional, a habilitação legal, a titulação, a aptidão para a liderança, a capacidade de gerenciamento e a prestação de serviço no estabelecimento por 2 anos pelo menos. Artigo 176-A. Para a nomeação dos cargos comissionados de diretor, vice-diretor e coordenador das escolas públicas do município será facultada a consulta à comunidade escolar. Parágrafo 1º. Entende-se por comunidade escolar a seguinte representatividade da unidade escolar. Inciso 1. O corpo docente. Inciso 2. Demais funcionários. Inciso 3. Os alunos com idade igual ou maior que 16 anos. Inciso 4. O representante legal ou responsável pelo aluno com idade inferior a 16 anos. Parágrafo 2º.
Decreto municipal regulará os demais requisitos da consulta prevista no caput deste artigo. Artigo 177. O município aplicará anualmente 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 178. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 179. A lei municipal estabelecerá o Plano Municipal de Educação, de duração de 4 anos, elaborado de forma democrática e participativa, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das redes pública e privada e cujos objetivos prioritários são: inciso 1. Erradicação do analfabetismo. Inciso 2. Universalização do atendimento escolar. Inciso 3. Melhoria da qualidade do ensino. Inciso 4. Formação para o trabalho. Inciso 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país.